Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. O Anel do Cemitério. O que eu estou prestes a contar é mais do que uma história, é um aviso. Há coisas nessa vida que nunca devem ser quebradas. Quebrar essas regras trará consequências significativas que marcarão o resto dos seus dias. Por favor, prestem atenção às minhas palavras. Eu vou contar um pouco da minha história. Talvez isso seja relevante para algumas pessoas, mas acredito que é importante que saibam a minha história com todos os seus detalhes, do início ao fim. Eu considero-me uma pessoa de mente aberta e muito madura para a minha idade. Eu consegui experiências que me obrigaram a amadurecer rapidamente e a ver a vida sob uma perspectiva diferente. Quando eu falo de mente aberta, eu refiro-me ao fato de que eu acredito na maioria das coisas que as pessoas consideram tabus. Fantasmas, OVNIs, viagens no tempo, projeções astrais, coisas que podem parecer ridículas para alguns, mas, como costumo dizer, nunca se deve duvidar do que não conhecemos. Luciano, aos 9 anos, a minha mãe faleceu. Foi um golpe duro para todos, mas especialmente para mim, uma vez que eu sou filha única e meus parentes moram em outros estados. Então não tinha ninguém para me apoiar naquele momento tão difícil. Meu pai caiu no vício do álcool, mas graças a Deus ele superou isso. Assim, desde cedo, eu tive que cuidar do meu pai, da minha casa e da minha vida. Meu pai contribuía pouco para a casa devido à sua depressão, então eu tive que encontrar maneiras de ganhar dinheiro para cobrir minhas despesas na escola. Tive que aprender a fazer a limpeza da casa. Foi um período difícil, mas eu acredito que isso me moldou no que eu sou agora, e eu não me arrependo de nada. Aqui é onde começa a minha verdadeira história. Após a morte da minha mãe, eu costumava visitar o túmulo dela no cemitério local da minha cidade pelo menos 2 vezes por ano. Uma no aniversário dela e outra no dia da sua morte. Eu confesso que, de certa forma, eu sentia uma certa curiosidade sobre se encontraria um fantasma no cemitério, o que nunca aconteceu, infelizmente. Como mencionei anteriormente, eu gosto de coisas sobrenaturais, então sempre tenho curiosidade por esse tipo de evento. Às vezes me arrependo desses pensamentos porque o que aconteceu naquela noite me marcou até hoje. Como de costume, eu fui visitar o túmulo da minha mãe, deixei flores, conversei um pouco com ela sobre o que estava acontecendo na minha vida e coisas do tipo. Naquele dia o cemitério estava estranhamente vazio. Não havia ninguém perto de onde eu estava. Isso me deixou um pouco inquieta, mas eu não dei importância. Quando eu terminei a visita, eu me apressei em sair. Vale ressaltar que o cemitério estava em péssimas condições, com túmulos abandonados, sem nome e sem sinais de visitação, com túmulos sobrepostos e até túmulos abertos, com caixões à mostra. Mas continuando o meu relato, eu estava procurando o caminho de volta à saída, pois é meio complicado sair de lá. Foi quando algo no chão chamou a minha atenção. Junto a uma árvore seca, havia um objeto brilhante, algo antigo e empoeirado, parcialmente enterrado. Eu peguei para ver o que era e eu descobri que era um anel. Um anel de ouro com uma grande pedra vermelha no meio. Eu percebi imediatamente que ele era antigo, pois parecia estar fora de moda, mas isso não impedia que fosse bonito e luxuoso. Então eu levei o anel comigo. Eu não contei nada disso ao meu pai porque eu não queria que ele o tirasse de mim. Eu então o escondi. Na minha mente, muitas coisas se passaram.
a quem pertenceria aquele anel. Eu deveria vendê-lo ou mantê-lo? Se o vendesse, quanto eu receberia? E o que eu faria com o dinheiro do anel? Enfim, o primeiro dia passou sem incidentes. O curioso começou no dia seguinte. Eu levantei-me bem cedo de manhã para procurar o anel onde eu tinha escondido. Aí eu limpei-o com um pouco de ácido para que ele ficasse como novo e parecesse ainda mais luxuoso. Enquanto eu fazia isso, eu ouvi passos no andar de baixo e supus que fosse meu pai indo para o trabalho. Assim, eu desci para me despedir, mas não encontrei ninguém. Meu pai já tinha saído há um tempo. Bem, eu ignorei esse fato e voltei para o meu quarto. Quando voltei, eu percebi que o anel não estava mais onde eu o tinha deixado. Eu encontrei-o embaixo da minha cama, o que me pareceu estranho, já que o anel é de ouro e não pode ser movido tão facilmente pelo vento, que nem sequer estava soprando naquele momento. Eu peguei o anel e o guardei, achando que já tinha tido o suficiente com ele naquele dia. Naquela noite, eu me senti muito estranha. Eu estava com medo. Eu ouvia passos, risos, respirações e sentia que estava sendo observada. Eu devo esclarecer que eu não sou uma pessoa medrosa, mas naquele dia realmente eu quis sair correndo. Eu acabei adormecendo por volta das 4 horas da madrugada e não descansei nada. Meus olhos estavam vermelhos e inchados devido ao cansaço. Então novamente eu fui procurar o anel onde eu o tinha guardado e percebi que ele não estava mais lá. Eu pensei que meu pai o tinha encontrado e o levado, mas ele ainda estava dormindo. Então eu descartei essa possibilidade. Voltei ao meu quarto para procurar em todos os lugares e encontrei o objeto brilhante debaixo do meu travesseiro. Luciano, ao tocar naquele anel, eu senti algo que eu nunca esquecerei. Eu senti um grande ódio e raiva que fez o meu coração pular do meu peito. Eu soltei o anel imediatamente, jogando-o no chão, e não tive coragem de pegá-lo. Eu deixei-o no meu quarto e me afastei. Eu decidi dar uma volta, pois eu estava precisando de ar fresco e estava tentando encontrar uma explicação para o que estava acontecendo. Eu não sei quanto tempo eu passei caminhando. Podem ter sido minutos ou horas. A única coisa que eu sei é que eu caminhei até chegar ao centro da minha cidade, que fica longe da minha casa, e já eram aproximadamente 4 horas da tarde. Foi quando alguém chamou a minha atenção. Uma senhora de aparência extravagante e muito bonita. Ela não disse quase nada, ela apenas observava as pessoas que passavam. Abaixo dela havia um letreiro que dizia: "Eu leio a sua mão e prevejo o seu futuro." Eu pensei comigo mesmo: ah, que bobagem. Mas a curiosidade me venceu. Então eu me aproximei e perguntei quanto ela cobrava para ler a minha mão. Ela respondeu que dependia do que o futuro me reservava. Quanto melhor fosse o meu futuro, mais ela cobraria. Eu pensei que essa senhora me diria que eu me tornaria presidente e cobraria uma fortuna, mas eu aceitei. Minha curiosidade era maior do que qualquer coisa, e naquele momento eu faria tudo para me esquecer daquele bendito anel. Eu estava ansiosa para saber o meu futuro. Assim que a senhora tocou minha mão, ela a soltou e seu rosto mostrou surpresa, ou talvez medo. Eu perguntei o que estava acontecendo, e a única coisa que ela fez foi olhar para mim atentamente e dizer com uma voz baixa e profunda: "Hoje eu não vou cobrar de você. Volte outro dia para saber o seu destino. Apenas um conselho: devolva o anel que encontrou no cemitério." A minha expressão mostrou surpresa. Como ela saberia do anel? Ela então completou: "Nesse mundo, não pode haver objetos, não importa o quão valiosos sejam, cujos verdadeiros donos já não estejam nesse plano. Esse anel pertenceu a alguém que faleceu há muito tempo, e o que ele mais amava na vida era esse anel por seu valor material. Eu não quero assustá-la,
Mas o morto está na sua casa tentando recuperar o que é dele e não vai parar até conseguir. Você pode achar que as coisas que estão acontecendo são ruins, mas acredite em mim, você não viu nada ainda. Devolva o anel para onde o encontrou no cemitério e ore a Deus para que isso não tenha sido suficiente para ter despertado a ira de um morto. Luciano, naquele momento eu pensei, será possível que isso esteja acontecendo comigo? Eu quis ver um fantasma um dia, mas ter um morto furioso na minha casa e querendo me fazer mal é outra coisa. A única coisa que eu fiz foi voltar para casa o mais rápido possível. Eu entrei em casa esperando encontrar meu pai para explicar tudo e pedir a sua ajuda. Mas ele não estava lá. Havia apenas um bilhete que dizia: "Voltarei mais tarde, não estou me sentindo muito bem nessa casa. O ar aqui está pesado e me custa conseguir respirar. Deve ser porque eu ando fumando muito. Pegue o dinheiro para a comida." Bem, eu teria que resolver isso antes que as coisas piorassem. Eu subi para o meu quarto e procurei o anel debaixo da cama, mas dessa vez, quando eu toquei, as coisas ficaram sérias. Luciano, eu juro, as portas se abriram e se fechavam. Eu ouvi gritos. Eu senti arranhões por todo o lado. Havia tanta raiva naquele momento que eu não aguentei mais. Eu me ajoelhei e pedi perdão por ter tomado o anel sem permissão. Se eu fosse morrer naquele momento, pelo menos eu queria ir com a consciência limpa. Então eu pedi perdão a Deus por todos os meus pecados. Assim que terminei de orar, tudo se acalmou. Eu aproveitei aquele momento para pegar o anel e sair correndo da casa. Eu fui em direção ao cemitério porque isso tinha que acabar naquele dia. Mas quando eu percebi, já estava escuro. Eram aproximadamente 8 horas da noite. Provavelmente o cemitério estaria fechado, mas isso não me importou. Eu encontraria um jeito de pular lá para dentro. Eu cheguei ao cemitério e, com toda a coragem que me restava, eu entrei pulando o muro. Foi um desafio. O cemitério estava escuro e assustador. Com grande dificuldade, eu cheguei ao local onde tudo começou e, com muito cuidado, coloquei o anel no mesmo lugar onde eu me lembro de tê-lo encontrado e pedi perdão novamente ao morto. Mas dessa vez eu não ouvi nada. Simplesmente eu senti que tudo se acalmou. Eu senti uma paz tão grande naquele momento que eu sabia que tudo tinha terminado. Estranhamente, o cemitério já não parecia tão sombrio. Meus amigos, fica a critério de vocês acreditar ou não no que eu vivi. Eu só quero pedir 2 coisas. Primeiro, não deem tanta importância às coisas materiais. Às vezes, nos apegamos tanto a luxos materiais que nos esquecemos das coisas simples e bonitas que a vida nos oferece diariamente. E às vezes, o amor doentio por coisas ultrapassa os limites da vida eterna e nós nos tornamos escravos desses objetos. A segunda coisa que eu quero sugerir é: nunca, repito, nunca peguem um objeto no cemitério. Lembrem-se de que essas terras não pertencem mais aos vivos e acreditem em mim quando eu digo que muito provavelmente um morto vai até a sua casa para recuperar o que lhe pertence.